Bom, então sejam bem-vindos à segunda parte desta nossa 11ª aula. Estamos tratando da filosofia escolástica e na primeira parte falamos bastante sobre Santo Anselmo, né? Santo Anselmo de Cantuário como o pai da filosofia escolástica, e vimos nele o famoso argumento ontológico, né? E com isso também estabelecemos um paralelo entre o argumento ontológico tal qual formulado por René Descartes, por Santo Anselmo e depois por René Descartes, né? E vimos como é possível que tenha tido uma influência muito direta do argumento anselmiano sobre o cartesiano. Bom, vimos isto. Aí vejam, o argumento de Santo Anselmo é um argumento a priori. O argumento ontológico, para falar da existência de Deus, é um argumento a priori. Quando a gente diz que é a priori, a gente quer dizer que é um argumento que não precisa recorrer a nada dessa experiência. É um argumento que baixa o raciocínio mental para chegar ao conhecimento da existência de um Deus, que é muito mais coerente e lógico pensar que ele existe no pensamento e na realidade do que ele simplesmente no pensamento. Veja que isso não precisa recorrer à experiência para comprovar empiricamente isto. É um raciocínio puro. Né? Por isso que a gente diz que é um argumento a priori, a priorístico, certo? Agora, por outro lado, nós vamos começar a ver um outro tipo de argumento para falar de Deus, que é o argumento a posteriori. E vamos começar por Santo Tomás de Aquino, certo? Então nós vamos ter Santo Tomás e o argumento a posteriori. Argumento a. Esse argumento a posteriori, essa palavra a posteriori, gente, aí quer dizer exatamente o oposto do a priori. Quer dizer que aqui sim é preciso recorrer à experiência. Então, quando um argumento é um argumento a posteriori, ele vai partir da experiência empírica, da observação sensorial, dos próprios sentidos, certo? Como é o caso do conhecimento científico. Veja que o conhecimento científico ele é um conhecimento eminentemente a posteriori. Porque as construções científicas, todas as formulações científicas, elas partem da observação, da experimentação. Então, a ciência ela é uma atividade a posteriori por natureza. Porque tem que ter a experiência testável, verificável, comprovável. Tá claro isso, gente? Aí Santo Tomás de Aquino ele vai construir, né, um outro tipo de argumento para falar de Deus, que é um argumento a partir da experiência, recorrendo à experiência. Se Santo Anselmo preferiu falar do argumento a priori, né, sem precisar recorrer à experiência, Santo Tomás, por sua vez, vai pensar da importância de recorrer à experiência. Tá certo? Por quê? Porque será? Veja, se a gente fizer um retrocesso, né, na história das ideias de cada um destes pensadores, e aí eu estou pensando aqui no Anselmo e no Tomás de Aquino, se a gente faz um retrocesso na história das ideias, das influências que eles receberam, a gente volta a Platão e Aristóteles. Porque Santo Anselmo ele é profundamente influenciado por Agostinho, que por sua vez é muito profundamente influenciado pelo platonismo e neoplatonismo. Então, por trás do pensamento de Santo Anselmo está também Platão, através do Agostinho. Entendem? E por trás do Tomás, né, está diretamente Aristóteles. Então, implicitamente, nós temos aqui dialogando Platão e Aristóteles novamente. Platão e Aristóteles, claro, né, cristianizados, né, com toda uma roupagem, com todos os acréscimos que o cristianismo faz ao pensamento deles, né, obviamente. Mas estão implicitamente aqui nesse debate. Aí veja, o Platão, gente, a gente diz, né, se diz que o Platão ele é um idealista. Porque o Platão ele via nas ideias a verdadeira realidade. Né, conforme eu até expliquei um pouco da teoria das ideias. Para o Platão, a verdadeira realidade não está no mundo empírico, porque é um mundo deteriorável, corruptível.
Para ele, a verdadeira realidade está nas ideias, no imaterial, no mundo imaterial, na ideia que nós temos das coisas. Isso é que é a verdadeira realidade. Então veja, o idealismo platônico, né, está em oposição ao realismo aristotélico. Se para o Platão a verdadeira realidade está no mundo das ideias, para o Aristóteles é o contrário. A verdadeira realidade está aqui mesmo. Porque as ideias são ideias das coisas que estão aqui. Então, para Aristóteles, não há esse mundo das ideias extramundo. As ideias, a essência das coisas não estão no outro mundo. A essência das coisas estão nas próprias coisas. Então, em Platão e em Aristóteles, nós temos um idealismo, né, que concebe as ideias como a verdadeira realidade, e nós temos, por outro lado, o realismo de Aristóteles, que concebe que a verdadeira realidade está na própria realidade, não está fora dela. Então nós temos idealismo e realismo. Esse antagonismo já vem de Platão e Aristóteles. Compreendem? E essas duas linhas do realismo e do idealismo, elas vão perpassando, gente. E os pensadores mais ou menos vão se encaixando para lá ou para cá, para lá ou para cá, para lá ou para cá. Ou um pouco daqui, um pouco daquilo, entende? Mas essas linhas perpassam a tradição filosófica. Aí veja, o Anselmo, né, Santo Anselmo de Cantuária, ele vai construir um raciocínio a priori, sem precisar recorrer à experiência. Aí eu vos pergunto, isto está dentro de uma linha realista ou idealista, platônico ou aristotélica? E por quê? O senhor fala dos pensamentos de Anselmo? Uhum. Santo Anselmo. Eu acho que tá mais do lado de Platão, assim, né? Das ideias, o lado. Eu acho que eu entendi e acho que é assim. Que mais? O lado é aristotélico, né? O lado das ideias, esse lado. Não, platônico. Aristotélico é São Tomás de Aquino. Isso, é Aristóteles, é mais. Porque vai defender a ideia de um ser supremo que independe de comprovação, né? Cuja existência independe de comprovação. Isso mesmo. Aí veja, o argumento de Santo Anselmo é um argumento a priorístico, né? E ele faz questão de não recorrer à experiência, não que para Santo Anselmo o dado empírico seja inverdades, não. Nisso aí a gente não pode pensar numa comunhão desse sentido entre Santo Anselmo, Agostinho e Platão. Mesmo porque, por causa da ideia de criação e de encarnação, o mundo material, nos pensadores cristãos, eles são dotados o mundo material é dotado de plena realidade e verdade. Então, nesse sentido, nós temos um afastamento entre Agostinho e Platão, entre Santo Anselmo e Platão, um total afastamento. Não é? Veja que os pensadores cristãos, apesar de terem influência de Platão e dos neoplatônicos, mas eles também eles rompem com algumas ideias, certo? Eles superam algumas ideias. Eles não são uma continuidade ipsilíteres do que Platão pensou, não, viu? Tem as profundas divergências entre eles, não é? Eles vão se inspirar em parte, né, da teoria de Platão e tudo mais, certo? Mas tem as divergências, né? Até porque no caso dos pensadores cristãos entra o elemento da revelação, coisa que não tinha em Platão. Então só isso aí já faz toda uma mudança gnosiológica, viu? Toda uma mudança em relação ao próprio conhecimento, ao próprio ato de conhecer e do que é possível conhecer, certo? Então em Agostinho você vê que em Platão a gente viu que havia, né, um desprezo em relação ao mundo material, né, porque por ser apenas cópias deterioráveis, né, então o Platão e os neoplatônicos não vinham, né, com muito apreço o mundo material, o mundo sensível,
Já o Agostinho, apesar de ser, né, um neoplatônico, alguém que está ali na escola, né, na linhagem platônica, ele não comunga com essa ideia. Porque o Agostinho, não obstante essa influência, mas ele também tem a influência do cristianismo, que valorizou a matéria quando diz que foi Deus quem criou e quando o verbo se faz matéria. Então, esta soma aqui é que faz toda a diferença no pensamento de Agostinho, que o impede de comungar totalmente com Platão quanto a isso. Entendem? Então, a gente também não pode pensar o Agostinho como uma cópia de Platão, nem Santo Tomás como uma cópia direta de Aristóteles. Não é assim. Porque o elemento cristão entra aí e começa a fazer diferença entre eles. Tá claro isso, gente? Ou seja, Mas, dizem, Platão para Santo Agostinho era só, como é que eu posso dizer? Uma inspiração, uma certa inspiração, né? isso, Não isso, necessariamente ele ia ter o mesmo ideal, isso. mesmo pensamento, né? Exatamente, perfeito, perfeito. Assim como o Santo Tomás, ele tem uma influência muito grande de Aristóteles, mas ele não é uma cópia fiel de Aristóteles. Até porque entra o elemento cristão, que aí já começa daí a levar a grandes diferenças. Compreendem? Mas aí, por hora basta nos saber que Santo Anselmo, poxa, nessa linhagem platônica, então ele constrói um argumento a priori, sem precisar recorrer à experiência, mas como eu disse, embora ele não tenha qualquer desapreço pelo mundo sensível, sensorial, o Anselmo não tem. Platão tem, mas o Anselmo não tem, certo? E Santo Tomás, ele vai construir um argumento a posteriori, recorrendo diretamente à experiência, e isso concorda muito, converge muito com o realismo aristotélico. Para quem a verdadeira realidade está aqui mesmo, no mundo material. Então veja que se entre Santo Anselmo e Platão a gente consegue enxergar uma diferença, não é, quanto à materialidade, porque um desconsiderava o outro, considera profundamente, embora não coloque a matéria dentro desse argumento, obviamente, mas ele considera o mundo material. Já entre Aristóteles e Santo Tomás, nós temos uma convergência muito boa. Entende? Porque ambos veem nesta própria realidade a verdade. A verdade não está no supramundo, no mundo hiperurânio, no outro mundo. Não, a verdade para Aristóteles e Tomás está aqui mesmo, nas coisas, na própria realidade. Tanto que a própria ideia do que é o verdadeiro, a própria ideia, Josiane, de verdade, é a ideia da correspondência, da adequação, certo? A ideia de verdade é uma ideia de adequação. O que é a verdade? É quando há uma adequação entre o meu pensamento e a coisa que está na realidade. Quando corresponde perfeitamente, isto é a verdade. E esta ideia da verdade como correspondência é uma ideia aristotélico-tomista, sobretudo. Vocês anotem isso aí, gente. Isso aí é um negócio importante, viu? A ideia da verdade como correspondência com a realidade é uma ideia de base aristotélico-tomista. Como foi mesmo que eu disse? Diz aí, Josiane. Eu só descubro depois de assistir umas 2, 3 vezes as aulas, viu? É porque quando eu tô falando, aí às vezes eu formulo umas frases e depois digo, tá. Aí quando alguém pergunta como foi, eu digo, eu não sei mais não. Tinha que escrever na hora, senão já era. É a ideia da verdade como o quê, Como professor? correspondência. É uma ideia de base aristotélico-tomista. Anotaram isso aí? Bom, aí veja, Aristóteles ele tinha esse realismo muito forte, né? E que a verdadeira realidade está aqui. Eu não sei se vocês já viram uma pintura que era do século XV, de Rafael Sanzio, que é a Escola de Atenas. Já viram essa pintura, não? Que é a escola filosófica. Eu vou tentar mostrar Não, aqui ainda para não. vocês, repare, viu? Não, não, mas aí depois eu vou procurar.
Mas eu vou tentar reproduzir aqui na tela para vocês. Mas de qualquer modo depois vocês vão dar uma olhadinha. Bom, eu vou pegar ela aqui maior. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Me digam se vocês estão aí vendo. Está aparecendo agora para vocês, tá, né? Pronto. Ah, agora eu me lembrei. Pronto. Essa aqui é a famosa Escola de Atenas. O quadro completo. São muitos filósofos de um lado do outro, né? Vários filósofos. Deixa eu pegar essa aqui mais de perto, que aqui é o fundo dela, tá? É ali no centro, onde está aqui essas duas figuras aqui. Vou tentar ampliar ela aqui. Pronto. Estão conseguindo ver bem aqui, não estão? Percebem que aqui tem vários filósofos. E aqui ao meio tem um mais adulto, né? Um senhor e um mais jovem. Percebe que este senhor está com a mão apontada para o alto. Aqui é a mão dele. Uma mão está apontada para o alto, né? E o outro está apontando para baixo. Este daqui mais jovem aponta para baixo. Eu pergunto a vocês, quem são esses dois? E o que eles estão apontando? Conseguem deduzir? Eu acho que esse aí é Platão, que tá com a mão assim, o outro eu não sei, tô lembrando. Aristóteles. Aristóteles. Perfeito. E por que Platão está com a mão para cima? Apontando para o mundo das ideias. Isso, dizendo que a verdadeira realidade está no mundo das ideias. E por que Aristóteles aponta para baixo? Aristóteles está dizendo, não, tá aqui. A verdade tá aqui. Exatamente. A verdadeira realidade é esta aqui mesmo. Não tem outra. Percebem, gente? Veja, é uma figura, né, é uma imagem clássica, né, renascentista, que diz muita coisa. Né, diz muita coisa. O nome desse quadro é A Escola de Atenas. Olha, a Escola de Atenas ocupa uma das paredes do que era a biblioteca e escritório do Papa Júlio II, né, no Palácio Apostólico do Vaticano. Foi pintado por Rafael Sanzio. É uma pintura clássica importantíssima, né? Essa Escola de Atenas, certo? Bom, aí só o próprio ato ali de Platão e Aristóteles está apontando um para o alto, outro para baixo. Ali mostra totalmente a perspectiva filosófica e epistemológica deles. O que é que eles entendem como a verdadeira realidade? Para o Platão, a verdadeira realidade está no mundo das ideias. Para o Aristóteles, não. Está aqui mesmo. Compreendem? Então, estes argumentos aqui, gente, que Santo Anselmo e que Santo Tomás, eles constroem, a gente vai ver o argumento de Santo Tomás na próxima aula, né? Porque aí vai ser uma aula sobre esses argumentos. Eles trazem esta compreensão, certo? Implicitamente estão trazendo essa compreensão. O idealismo platônico e o realismo aristotélico. E vocês vão ver como Santo Tomás ele recorre ao dado observável, não é? Observável dos próprios sentidos. Ele vai demonstrar que quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para a realidade material, a gente consegue deduzir a existência de Deus. Só por olhar, só por observar. Porque os Quase argumentos que aqui eles constroem são que eu falei ao observáveis. senhor, Oi? né, professor? Foi quase aquilo que eu falei ao senhor de subir a montanha, né? E olhar e Isso. ali ver Pronto, exatamente. que Deus existe, né? Exatamente. Ali seria um exercício a posteriori, de observar a realidade. Entendi. Entende? Então a gente vai fugir um pouco do idealismo anselmiano, né, de tentar demonstrar apenas pelo puro raciocínio, e vamos para um espírito que já aponta para uma cientificidade, viu? Porque o argumento, né, os argumentos de Santo Tomás apontam para uma cientificidade.
E a cientificidade é considerar o dado observável. E ele vai dizer, é como que de algum modo Santo Tomás ele já está antecipando o espírito científico em 3 séculos. Este espírito científico que nasce no início da modernidade, no século XVI, que as verdades têm que ser demonstradas na realidade, né? Porque só o que tiver comprovável empiricamente na realidade é o que pode ser dito como verdade absoluta, né? Confiável e tudo mais. 3 séculos antes, Santo Tomás vai construir também uma argumentação recorrendo ao próprio dado observável. De algum modo ele já antecipa o espírito científico da modernidade. É um negócio impressionante. É uma coisa assim impressionante como os pensadores cristãos eles antecipam muitas coisas os modernos. Tipo, de Santo Agostinho se diz que ele é o antigo mais moderno que já houve, né? Porque tem coisas que ainda hoje a gente debate que isso já estava lá em Agostinho. Pessoal, eu vou precisar dar boa noite a vocês, porque meu telefone está em 2%. E eu não tenho agora, nesse momento, como carregar. Tá bem, Mas Fabiana. quando cair, aí vocês sabem que foi porque descarregou. Tá bem, a gente vai já terminar Tá. aqui também. Tá ótimo. Então veja, o Agostinho ele é o antigo mais moderno que já houve, porque tem muita ideia do Agostinho que ainda a gente está aqui debatendo, né? No dia a dia, né? Por exemplo, sobre a ideia de liberdade. Né? O que é ser livre? Isso é uma coisa que hoje em dia todo mundo está discutindo aí. O que é que se entende por liberdade? As pessoas dizem, eu sou livre. Mas o que é a liberdade? Essa pergunta quem se fez primeiramente foi Agostinho. O que é a liberdade? O que é o livre-arbítrio? Quais as consequências do livre-arbítrio? Quais as consequências de agir do jeito que quiser? Né? Isso Agostinho já tinha se colocado lá na obra dele, De Libero Arbitrio. Veja, aí 15 séculos depois, a gente não está discutindo isso aí. Sobre o tempo, o que é o tempo, não é? A alma, o espírito, a matéria, a felicidade, enfim, tudo isso já estava lá em Agostinho. Então na próxima aula, gente, a gente vai ver, né, detidamente agora, né, não somente como menção, mas detidamente Santo Tomás e os argumentos a posteriores, certo? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ou tudo certo? Nada errado? Aquele Diz. documento, aquela parte do livro que o senhor leu no começo, o argumento de Santo Anselmo, acho que foi dele, não foi? O senhor Foi. vai botar no Foi. grupo pra gente ver? Eu vou colocar lá no grupo. Bom, o irmão Jackson chegou, o irmão Jackson vai nos dar a bênção, viu? Oi. Só pra dar oi mesmo. Muito Enfim. bem, irmão Jackson, maravilha. Seja bem-vindo, meu irmão. Então eu vou colocar lá no grupo, né, o argumento de Santo Anselmo, o argumento ontológico de Santo Anselmo, para que vocês meditem aí essa semana, para entender direitinho, que tem que entender direitinho aquilo ali, viu? Aí também eu vou colocar já o de Santo Tomás, já para vocês se anteciparem e já ir lendo a doutrina das 5 vias, que é o que nós vamos ver primeiramente, né? A doutrina das 5 vias de Santo Tomás de Aquino. Tá certo? Bom, então é isso, viu, gente? Na próxima aula a gente, né, continua, né? A aula que vai ficar gravada para os que faltaram. Lembrando, né, que hoje, né, muitos faltaram porque a nossa aula normalmente é na segunda-feira e hoje, excepcionalmente, a gente precisou fazer na quinta-feira, né? Mas como está gravado, todo mundo depois vai poder ter acesso, né? Então, é isto. Certo? Então, na próxima se volta ao Normal. horário normal. Normal, segunda-feira. Ok. Tá certo? Então tá bom, gente. E em paz o Senhor vos acompanhe, viu? Graças a Deus. Tá bom, tchau, tchau. Até. Tchau. Boa noite.